Olá, está no ar mais uma edição do Programação Parlamentar, que hoje está recebendo o deputado estadual Cláudio Vereza, do PT, para um bate-papo aqui conosco. Pessoa que tem estudado bastante. Cláudio Vereza acumula 6 mandatos como deputado estadual. O parlamentar começou as atividades partidárias com a fundação do Partido dos Trabalhadores no Estado em 1980. O partido foi fundado numa convenção oficial no dia 10 de fevereiro de 1980. Vereza é um dos pioneiros na luta em favor das pessoas com deficiência. Em 1981, criou a Associação Capixaba de Pessoas com Deficiência, assim como a Romaria, que acontece anualmente. A partir da mobilização, tornou-se pesquisador e elaborador de políticas para a área. No programa de hoje, além deste assunto, o deputado destaca os trabalhos da Frente Parlamentar Ambientalista. Vamos debater. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Muito obrigado. Vamos começar então falando sobre um tema que tem tido bastante repercussão em todo o estado, todo o Brasil também, né, porque tem tido a previsão de construção em outros estados. A construção de um porto de águas profundas. O senhor preside a Frente Parlamentar Ambientalista, que tem feito audiências públicas para poder debater esse assunto. Inicialmente, um estudo foi feito e o lugar ideal seria Praia Mole, na Serra. Depois, um outro estudo feito, agora indicou Ponta da Fruta, em Vila Velha, como o melhor local. A medida divide opinião, né, deputado? Divide muitas as opiniões, especialmente lá em Vila Velha, mas também na área técnica, na área política, porque a concepção original desse superporto, do Porto de Águas Profundas, foi elaborada pelos trabalhadores da orla portuária. Existe uma intersindical que reúne todos os sindicatos dos trabalhadores que atuam nos portos, chamada Orla Portuária, e essa intersindical foi a primeira a lançar a ideia de que o mercado de transporte no mundo hoje coloca como carga mais valorosa, carga nobre, como eles falam, a carga em containers. Ocorre que o nosso porto de containers atual é dentro da Baía de Vitória, em Capuaba. E por causa da estreiteza do canal de acesso à Baía de Vitória, os grandes navios que transportam contêineres de hoje em dia não conseguem mais entrar na Baía de Vitória, apenas os pequenos navios. E as grandes transportadoras querem transporte, né, de grandes volumes. Para isso, até o canal do Panamá está sendo duplicado na largura e as suas comportas estão sendo espichadas para que caiba lá grandes navios containeiros, que transportam contêineres. Bom, a partir desse estudo internacional, os trabalhadores propuseram, então, olha, o Espírito Santo está muito bem localizado no Brasil e no mundo. Por exemplo, o transporte entre a América do Sul, a África, Ásia, China, lá na Ásia, né? Sul-Sul. Esse transporte pode muito bem ser colocado como porto central o Estado do Espírito Santo. Daí veio a ideia, então, de um porto de águas profundas. E o primeiro estudo dos trabalhadores da orla foi que a localização mais adequada seria em Praia Mole. Porque Praia Mole já tem um sistema portuário, ferrovia, já tem toda uma infraestrutura que permitiria agregar, como já foi feito no projeto original de Tubarão, né? Havia previsão de expansões na medida em que o movimento crescesse. E Praia Mole, então, foi o mais indicado. O projeto foi apresentado ao governo do estado, à Codesa, que é a empresa que gerencia todo o sistema portuário capixaba, e ao ministro dos Portos, em Brasília. O que o Ministério fez e a Codesa? Contrataram uma empresa para analisar a melhor localização no Espírito Santo de um porto
desse porte, desse tamanho. E algumas áreas ficaram indicadas. Barra do Riacho em Aracruz, Praia Mole e Vila Velha e também Ubu, no município de Anchieta. Essas 4 hipóteses foram levantadas. E a empresa, então, analisou as 4 hipóteses, vendo as facilidades, as dificuldades, as vantagens de cada uma dessas localizações. E segundo a audiência pública que nós realizamos recentemente, o estudo concluía que o Praia Mole, que divide, né, Serra e Vitória. Praia Mole está exatamente ali entre os 2 municípios. Que Praia Mole era a melhor situação em matéria de custos e nos outros quesitos previstos na avaliação. Porém, na última hora, o estudo foi refinado e recebeu influência das grandes empresas, Vale, ArcelorMittal, Gerdau, e representações das grandes empresas empresariais, né, representações empresariais, e a conclusão foi que Vila Velha era a melhor situação. Sendo que a legislação municipal, plano diretor municipal de Vila Velha, o PDM, não permite naquela região de Ponta da Fruta um porto, um sistema portuário. Há impactos ambientais muito severos, muito graves na região, impactos sociais, porque a construção de um porto acaba estimulando a vinda de grande número de pessoas. Tudo isso traz dificuldades para a construção em Vila Velha. E é o que a população está indicando nas diversas audiências. Houve 2 audiências por parte do Ministério Público Estadual em Vila Velha, onde a população rejeitou essa ideia, essa proposta, e na nossa audiência pública foi praticamente unânime, com exceção dos representantes da Codesa, que foram neutros, né? Não se posicionaram, porque realmente eles têm que analisar a situação antes de se posicionar, e todas as representações que estiveram na audiência que realizamos aqui na Assembleia foram contra e a favor de que a localização melhor é Praia Mole. Então, é muito problemático esse momento. Nós vamos encaminhar, então, as conclusões da audiência pública à Secretaria Nacional de Portos, que tem status de ministério, e também à Codesa, indicando a rejeição à localização no município de Vila Velha. Então a discussão continua, né, deputado? Continua. Bom, outro tema aí voltado ao meio ambiente é a questão do pó preto, pó de minério, que o pessoal da Grande Vitória já conhece bem, né, intimamente. É uma discussão que parece uma novela, né? É uma novela. E, felizmente, recentemente, o Ministério Público Federal determinou medidas severas, tanto a ArcelorMittal Tubarão quanto a Vale, para a redução drástica da emissão desse pó, né? Porque as 2 empresas ficam disputando quem é a culpada, né? Uma joga para a outra. E até hoje não houve uma indicação clara, não houve um DNA, né? Análise do DNA do pó preto. Quem emite mais? E quem está emitindo o pó preto? Que tipo de ingredientes formam esse pó preto, além do minério de ferro, além do pó de carvão e outros ingredientes, para que haja medidas drásticas de redução. Nas audiências públicas, foram 5 audiências públicas que nós realizamos aqui sucessivamente, analisando os diversos aspectos, houve a indicação até do enclausuramento das grandes pilhas de minério e carvão, né, no Porto de Tubarão e também nas pilhas usadas pela antiga CST, hoje ArcelorMittal Tubarão. Como exemplo, foram usadas as instalações da Hyundai na Coreia, né, e que são enclausuradas com grandes domos, como se fossem grandes tendas que fecham
totalmente a possibilidade de o pó ser espalhado pelo vento. Tubarão está situado numa região muito favorável ao vento nordeste, que traz toda essas partículas, né, do pó preto para os bairros de Vitória, de Vila Velha e até de Cariacica. Inclusive, o senhor tem um projeto que obriga essas empresas potencialmente poluidoras a contratarem técnicos em meio ambiente, né? Exatamente. Qual seria o papel desses técnicos efetivamente? De monitorarem e reduzirem ao máximo os impactos que as instalações de grandes empresas no estado causam. E o projeto foi aprovado pela Assembleia, mas infelizmente recebeu o veto do governador. E o governador se comprometeu a analisar a ideia e, de repente, o próprio governo apresenta um projeto de lei para a casa aprovar. Nós queremos que haja o controle ambiental, mas também que haja um aproveitamento dos tecnólogos e técnicos formados nos institutos federais de ensino superior, os IFES, antigas escolas técnicas, que formam técnicos dessa área em grande quantidade aqui no estado, além da Universidade Federal. Bom, a gente está quase chegando no finalzinho do nosso primeiro bloco, mas a gente vai dar início a um assunto que no segundo bloco a gente continua com ele. É sobre os direitos das pessoas com deficiência. Deputado, o senhor é um amplo, né, divulgador, um defensor dessa causa. Recentemente, o senhor apresentou um projeto que, para ampliar o número de atletas com deficiência beneficiados com Bolsa Atleta. Né? Hoje, as entidades representativas, elas não são beneficiadas, não tem esse benefício, né? Há o benefício apenas para federações e há também o Bolsa Atleta individual, né? Então, aquele atleta que é mais destacado em nível nacional ou até internacional, ele ou ela, né, que tem atletas femininos também, recebem o Bolsa Atleta, aquela bolsa que permite ele de desenvolver, né, as suas capacidades na área desportiva. Mas esses benefícios são concedidos apenas a federações, as entidades, associações, clubes existentes, até, né, não podem receber diretamente, apenas via uma federação. E há aqui uma insuficiência de federações que possam acolher, né, receber, captar esses recursos. É uma forma de ampliar a participação desses atletas nas Nós temos competições, campeões né, internacionais aqui no Espírito Santo, medalhistas olímpicos que merecem todo o apoio do governo estadual e até das prefeituras para que eles possam se desenvolver cada vez mais e ser exemplo para a juventude de uma maneira geral. O projeto está em andamento na casa. Está em andamento. Tem uma outra medida do senhor que trata-se agora de uma indicação ao Executivo, porque né, do Executivo propor sobre esse tipo, legislar sobre esse tipo de medida, que é com relação à empregabilidade das pessoas com deficiência, né, a criação de uma política de empregabilidade para as pessoas com deficiência. Essa sugestão ela tem sido analisada? Ela foi apresentada por escrito ao governo do Estado e, recentemente, na vinda do governador para prestar contas de suas atividades, das atividades do Poder Executivo aqui na casa, eu fiz uma cobrança ao governador. Governador, as ofertas de emprego já são numerosas para pessoas com deficiência, de acordo com a Lei Federal 8.213. Uma lei federal que obriga as empresas a contratar pessoas com deficiência. As empresas estão ofertando vagas, mas não há uma política de empregabilidade que prepare a pessoa com deficiência profissionalmente, psicologicamente, que prepare a empresa para receber essas pessoas, né, porque a empresa precisa de se adaptar em algum grau, né, precisa preparar os seus outros funcionários para se comunicarem com essas pessoas e, em algum grau, alguns locais precisam de acessibilidade física, rampas. Então, preparar as empresas, preparar as famílias das pessoas com deficiência, né, precisaria de todo um sistema que nós damos o nome de empregabilidade, uma política de empregabilidade. Em outros estados já existe, até aqui no Espírito Santo, no município da Serra, há uma experiência por parte do Cine, no sentido de preparar, mas é preciso que seja uma política de Estado, né? E o governador se demonstrou
sensível, aberto para um debate como esse. Ok. Bom, deputado, vou pedir licença, senhor, um instantinho. E você que está em casa acompanhando a ação parlamentar, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta tratando deste e de outros temas. É um instante só. Estamos de volta para o segundo bloco do Programação Parlamentar, que hoje está recebendo para um bate-papo o deputado Cláudio Vereza, do PT. Bom, deputado, no primeiro bloco a gente fala um pouquinho sobre as pessoas com deficiência no final. Para a gente encerrar esse assunto, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a indicação do senhor executivo, né, que prevê o passe livre para as pessoas com deficiência e também os idosos nas linhas intermunicipais, fora da Grande Vitória. Isso, porque intermunicipal na Grande Vitória existe no sistema Transcol, tanto para idosos quanto para pessoas com deficiência. Para pessoas com deficiência foi até uma iniciativa minha lá no primeiro mandato, 1987, passe livre. Existe também interestadual, que é lei federal, né? Entre estados, Espírito Santo, Rio, assim por diante. Mas não existe municipal também. Em Vila Velha, as linhas municipais, em Vitória, as linhas municipais, ambos os municípios têm passe livre para idosos e pessoas com deficiência. Mas não existe ainda intermunicipal fora da Grande Vitória. De Vitória para Colatina, de Vitória para Cachoeiro, de Cachoeiro para Castelo, esse tipo de passe livre não existe ainda. É absurdo, porque já existe em nível nacional. Existe em nível municipal, existe em nível de Grande Vitória, falta agora esse complemento. E nós fizemos indicação, já várias vezes apresentamos projetos de lei, mas há uma resistência muito forte por parte das empresas e o próprio governo resiste. Agora, por meio das indicações que temos feito, e outros deputados também têm feito, é bom dizer isso, não é uma iniciativa exclusiva minha, o DER, que é o órgão responsável por esse tipo de linha de ônibus, né, o transporte coletivo intermunicipal rodoviário, o DER está já com minutas prontas, praticamente prontas, para idosos e também para pessoas com deficiência. Isso foi apresentado aqui na Assembleia no final do ano passado, em audiência pública, e nós esperamos que o governo estadual, então, envie as duas matérias para que nós possamos aprovar e as pessoas possam ter esse direito à locomoção, né, de maneira gratuita, garantido. Ok, deputado. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre mídia, né, comunicação social. O senhor preside aqui na casa, o senhor vice-presidente da Comissão de Comunicação e Cultura aqui da casa. Recentemente, a gente presenciou, né, um desabafo do senhor no plenário sobre uma situação que ocorreu aqui no estado. Um jornal de circulação estadual veiculou uma matéria com um teste, né, sobre essa questão da interlocução dos deputados com a população, via e-mail. Né? Poucos deputados responderam no tempo que foi estipulado pelo jornal, e o senhor fez um desabafo sobre isso. Né? O que o senhor tem a dizer com relação a esse caso? Primeiro, esclarecer, não foi um e-mail do jornal, foi um e-mail de um fake, fictício. Criaram um e-mail de uma pessoa fictícia, uma mulher, que teria enviado um e-mail para todos os 30 deputados. Ocorre que esse e-mail não chegou a todos os parlamentares. Algum problema houve lá nos equipamentos da Rede Gazeta ou nos equipamentos aqui da casa. O e-mail endereçado a mim não chegou, porque eu respondo a tudo. Mas o problema não é esse. O problema não é o e-mail. O problema é o nível de jornalismo praticado atualmente pelos grandes jornais aqui da capital. Primeiro, há uma discriminação violenta em relação aos parlamentares, aos políticos, à Assembleia Legislativa. Tudo da Assembleia vira notícia negativa, pejorativa, como se todos os deputados fossem corruptos, bandidos, gastadores, que gastam exacerbadamente o dinheiro público. Na democracia,
está prevista a divisão do poder em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. A mídia capixaba não mexe com o judiciário, não indaga ao judiciário as suas atividades e mexe muito pouco com o poder executivo estadual. Nós somos o saco de pancada permanente desse tipo de jornalismo desqualificado, na minha opinião. O que eu aprendi na faculdade não foi isso, não. Foi que o jornalismo exige que todos os lados sejam ouvidos, que a pesquisa é fundamental para uma matéria de boa qualidade, os factoides não devem ser criados pela própria mídia, e sim a cobertura dos fatos. Então, os velhos jornalistas dos grandes jornais capixabas foram todos demitidos, porque a linha neoliberal desses jornais, quase todos foram demitidos. E contrata novos jornalistas com salário inferior, dispostos a fazer o jogo dos donos dessas empresas, e aqui para nós. Aí não, né? Então vamos olhar todos os poderes, todas as instituições públicas, vamos mexer com todo mundo, né? E vamos fazer matérias com pesquisa correta e não cometer injustiça. A Gazeta deu em capa, com 2 páginas internas, que os deputados foram reprovados no teste. Ora, quem é a Gazeta para dizer que eu sou reprovado? Né? Eu fui eleito 6 vezes pela população capixaba. Não fui contratado por uma empresa, eu fui eleito. E uma eleição dura em cada uma das vezes. Das 6, em 5 eu fui o mais votado do meu partido. E em 1 eu fui o mais votado de todos os partidos. Então, não se mexe com pessoas que são representantes da população de maneira baixa, como ocorreu e tem ocorrido de maneira sistemática. Todos os dias, os jornais agora resolveram colocar o poder legislativo abaixo de 0. O poder legislativo é o equilíbrio entre os poderes. É o poder mais representativo da população, porque é eleito. E aqui tem todos, na Assembleia, tem todos os setores da sociedade. Ele é plural, são 30 deputados. Então tem que haver mais seriedade, mais responsabilidade na mídia. Pode criticar, mas com responsabilidade e com pesquisa séria. Bom, nesse sentido aí, o senhor é um defensor do fortalecimento justamente do sistema público de comunicação, justamente para ouvir o outro lado, né? Tem que ouvir o outro lado, tem que haver, além da obrigatoriedade que o poder público tem de ser transparente, há também essa questão de tornar transparente tudo o que ocorre aqui na Assembleia. É o caso da TV Assembleia, é o caso da TV Educativa, da Rádio Espírito Santo, é o caso da TV Universitária, que são emissoras públicas, né, e que têm esse papel de tornar público todas as atividades, tornar públicas todas as atividades exercidas nas diversas instituições públicas. E nós temos trabalhado na Comissão de Comunicação e Cultura, para que esse sistema público seja fortalecido, né? Porque o sistema privado de comunicação já é um monopólio muito forte no Brasil, tenta passar uma imagem, uma ideologia, uma verdade para a população, e é preciso que essas verdades tenham, né, o contraponto, tenham a democratização dos meios de comunicação. É preciso haver, né, o contraditório, porque só um lado não é democracia. A aprovação do plano de carreira aí tanto da Assembleia quanto do sistema RTV é um pontapé? Foi um passo importante para que concursos públicos sejam realizados, para que profissionais qualificados assumam, né, os papéis dentro dos sistemas de comunicação, tanto da Assembleia quanto do Governo do Estado, quanto das câmaras municipais.
Isso é muito importante. Valorização do profissional é fundamental, porque aí haverá, né, um jornalismo de qualidade, uma comunicação de qualidade sendo transmitida. Bom, deputado, 50 anos do golpe militar, né? É sempre uma época para reflexão mesmo da população, e o senhor tem participado de reuniões, a última ocorreu na UFES, justamente para pontuar o que vai ser feito, né, em alusão a essa data. O que está previsto para esse ano? As comissões da verdade que já existem aqui no Estado, são várias, e o Fórum Direito à Memória e à Verdade, que é da sociedade civil, estão se reunindo em conjunto para a realização de diversas atividades nas faculdades, debates, mesas redondas, exposição de filmes. Isso acontecerá na UFES, na FDV, na FAESA, na UVV, na Docton. Várias faculdades estão promovendo debates. Os IFES realizarão uma semana inteira em maio. E agora, na data que a sociedade considera a data do golpe, que foi o 1º de abril, evitaram, né, e disseram que foi no 31 de março, para evitar que fosse o dia da mentira. Para que tudo isso? Apenas para remexer no passado? Não. Para que os jovens, atualmente, que não viveram aquele momento, não viveram essa tristeza, essa dolorosa experiência política no Brasil, para que os jovens tomem conhecimento dessa realidade e lutem para que isso não volte nunca mais ao Brasil, nem no mundo, né? É muito prejudicial à vida das pessoas. Muita gente desapareceu, inclusive muitos capixabas. Orlando Bonfim, pai do cineasta Orlando Bonfim Júnior, né? Os irmãos do Roberto Valadão, de Cachoeira de Itapemirim, né? Um irmão e uma cunhada, e outros que foram presos, Erli Cipriano, Francisco Celso Calmon, e tantos outros que naquele período sofreram muito e hoje merecem uma reparação por parte do governo federal, do governo estadual, da sociedade de uma maneira geral. Para fazermos a memória do regime militar implantado no Brasil em 64, haverá aqui no Estado e no Brasil inteiro muitas atividades, debates, mesas redondas, exibição de filmes que tratam da ditadura. A própria Assembleia está realizando sessões especiais com lançamento de livros, inclusive um livro editado pela própria Assembleia Legislativa está sendo lançado, Ditaduras Não São Eternas, com a memória de vários desaparecidos e pessoas que foram perseguidas pelo regime militar. De tal forma que o Espírito Santo não vai ficar alheio a essa questão. Haverá também atos públicos nas praças para que a população, de uma maneira geral, especialmente os jovens, tomem conhecimento, tomem consciência de quão prejudicial ao país é uma ditadura e para que esses jovens lutem para que não se repita situações políticas como essa. Bom, deputado, a gente então agradece a participação do senhor aqui no nosso programa mais uma vez, ok? Eu que agradeço. E já deixo o convite para o próximo. Muito obrigado. Encerramos aqui mais uma edição do Programação Parlamentar, hoje recebendo o deputado Cláudio Vereza, do PT. Se você quiser interagir com o deputado, basta escrever para o e-mail dele, claudiovereza@as.gov.br. E você continue ligadinho aí na programação da TV Alice Digital.